Ela está na mesa do jantar. O filho acabou de contar uma novidade do trabalho. E antes que ele termine a frase, ela já está falando, já está dando opinião, já está dizendo o que ele deveria fazer. E no meio da sua fala, ela percebe, ele parou de olhar para ela, está mexendo no celular, a nora está em silêncio, o clima esfriou e ninguém disse nada, mas ela sente. Sente que está falando sozinha, sente que está sobrando, sente que de alguma forma ela estragou o momento. Depois na cozinha, lavando os pratos, ela se pergunta: o que eu fiz de errado? Por que parece que eu incomodo? Por que parece que eles só me toleram? E essa pergunta dói mais do que qualquer crítica direta. Porque não teve briga, não teve discussão. Teve algo pior, teve silêncio, teve distância. Teve aquele olhar que diz: lá vem ela de novo, sem precisar de palavras. Teve a sensação de ser um incômodo na própria família, de ser tolerada em vez de desejada, de ser suportada em vez de amada. Se você conhece essa sensação, se você já sentiu que as pessoas ao seu redor esfriam quando você fala, se você carrega medo de envelhecer sozinha porque sente que está afastando quem ama sem entender como, esse vídeo é seu. Porque hoje eu vou te mostrar 10 hábitos invisíveis que afastam as pessoas na maturidade. Hábitos que você nem percebe que tem. Hábitos que parecem normais, até parecem virtudes, mas que estão silenciosamente corroendo suas relações mais importantes. E mais importante, vou te dar o antídoto para cada um. Correções simples, elegantes, que você pode aplicar hoje. Em 40 segundos eu te dou o primeiro gesto que muda a forma como as pessoas respondem a você. Se você quer essa força tranquila, essa paz que vem de conexões reais, inscreva-se agora e vem caminhar comigo toda semana. Mas antes, deixa eu te explicar por que que isso acontece. Por que que a maturidade, que deveria trazer sabedoria, às vezes traz atrito? O cérebro humano é uma máquina de economia de energia. Ele não gosta de gastar recursos à toa. E uma das formas que ele economiza energia é criando atalhos, padrões automáticos, respostas prontas. Quando você é jovem, tudo é novo. Você está aprendendo, está absorvendo, está flexível. O mundo é um lugar de descobertas e você está aberta para ele. Cada pessoa é uma possibilidade. Cada situação é uma aventura. Mas conforme os anos passam, o cérebro começa a consolidar padrões. O que funcionou uma vez vira regra, né? O que você acredita vira verdade absoluta. O que você sempre fez vira a única forma de fazer. E aos poucos, sem perceber, você vai ficando mais rígida, mais previsível, mais difícil de conviver, mais presa em uma versão de si mesma que talvez nem seja mais você. Isso não é culpa sua, é neurologia, é como o cérebro funciona. Estudos mostram que quanto mais velhos ficamos, mais tendemos a confiar nas estruturas mentais que já temos, em vez de criar novas. O cérebro prefere usar os caminhos já abertos do que abrir caminhos novos. É eficiente do ponto de vista energético, poupa recursos, acelera decisões, mas pode ser desastroso do ponto de vista relacional, porque relacionamentos precisam de flexibilidade, precisam de abertura, precisam de espaço para o novo, precisam de curiosidade constante. E quando você opera no piloto automático, esse espaço desaparece. O outro vira previsível no seu olhar, a conversa vira roteiro repetido, a conexão vira obrigação. Mas o fato de ser natural não significa que você não pode mudar. Significa apenas que precisa de consciência. Precisa perceber os padrões. Precisa escolher interromper o automático e criar algo novo. Tem outro fenômeno importante que acontece com a maturidade. É o que eu chamo de dopamina da reclamação. Quando você reclama de algo, quando você critica, quando você aponta o que está errado, seu cérebro libera uma pequena dose de dopamina. Você se sente bem por um momento, se sente superior, se sente certa, se sente no controle de um mundo que muitas vezes parece fora de controle. E isso vicia. É como uma droga leve que está sempre disponível. Não precisa de receita, não precisa de dinheiro, só precisa de uma oportunidade de apontar o dedo. Aos poucos, reclamar vira hábito, criticar vira padrão, apontar falhas vira segunda natureza. E você nem percebe, mas está treinando o seu cérebro para focar no negativo, para ver problemas em vez de possibilidades, para encontrar falhas em vez de qualidades, para notar o que está errado antes de ver o que está certo.
E as pessoas ao seu redor sentem isso, sentem o peso, sentem que perto de você o ar fica mais pesado e se afastam, não porque não te amam, mas porque é cansativo estar perto de alguém que só vê problemas, que só aponta o que falta, que só critica o que existe. Existe também o que acontece quando você carrega décadas de feridas, de decepções, de expectativas frustradas, de promessas quebradas, de confiança traída. Você cria máscaras de proteção. A ironia que mantém distância segura, o controle que evita surpresas desagradáveis, o pessimismo que previne novas decepções, a crítica que ataca antes de ser atacada. Essas máscaras fizeram sentido em algum momento. Te protegeram de dores maiores, foram estratégias de sobrevivência emocional que funcionaram quando você precisava, mas agora elas estão te isolando. Estão afastando exatamente as conexões que você precisa. Estão construindo muros onde deveriam existir pontes. E o mais triste é que você não percebe. Você acha que está sendo realista, que está sendo cuidadosa, que está sendo esperta, que está se protegendo de mais decepções. E, na verdade, está sendo solitária. Está construindo uma fortaleza onde só cabe você, sem entender por quê, sem perceber que a proteção virou prisão. Tem mais um fator que pouca gente fala, o reforço intermitente. Durante anos, você foi recompensada por certos comportamentos. Dar opinião funcionava e as pessoas mudavam. Criticar gerava mudança e você via resultados. Controlar trazia resultados e você se sentia segura. Interferir resolvia problemas e você era reconhecida. E mesmo que essas recompensas tenham sido esporádicas, às vezes sim, às vezes não, elas criaram padrões fortes. É como uma máquina caça-níquel, que paga de vez em quando. Você continua jogando porque às vezes funciona. O prêmio intermitente é mais viciante do que o prêmio garantido. Só que agora esses comportamentos não funcionam mais. O contexto mudou, as pessoas mudaram. Seus filhos cresceram e não precisam mais de tanto direcionamento. Seu cônjuge quer parceria, não supervisão. Suas amigas querem acolhimento, não conselho. E você continua repetindo o que sempre fez, esperando resultados que não vêm mais. Insistindo em estratégias que funcionavam há 20 anos e se frustrando porque o mundo parou de responder do jeito que você espera. O primeiro hábito que afasta é a crítica por reflexo. Funciona assim: alguém te conta algo e antes de processar, antes de entender, antes de sentir, você já está apontando o que está errado. É automático, instantâneo, como um reflexo de joelho que você não controla. A filha mostra o vestido novo, ficou curto demais. O neto mostra a nota da escola, podia ser melhor. Você é capaz de mais. A amiga conta do namorado novo. Cuidado, homem assim geralmente. A vizinha fala da viagem que está planejando. Nessa época vai estar lotado e caro. É automático. Você nem pensa, simplesmente sai. Como se sua boca tivesse vida própria. E você acha que está ajudando, que está sendo honesta, que está protegendo, que está cumprindo o seu papel de pessoa experiente que já viu muito na vida e pode poupar os outros de erros. Mas o que a outra pessoa sente é completamente diferente do que você imagina. O que ela sente é: nada que eu faço é bom o suficiente. Ela não me aprova, ela não me apoia, ela sempre encontra o problema, ela nunca celebra comigo. E aos poucos as pessoas param de te contar coisas, param de compartilhar, param de mostrar, param de incluir você nos momentos de alegria, porque sabem que vão receber crítica em vez de conexão, julgamento em vez de celebração. Imagina essa cena. Sua sobrinha de 28 anos te mostra fotos do apartamento que ela está pensando em alugar. Está animada, os olhos brilhando de expectativa, a voz cheia de entusiasmo. É o primeiro apartamento dela, sozinha, conquistado com o próprio trabalho. E você olha as fotos e diz: pequeno, né? E esse bairro é meio perigoso, vi uma notícia outro dia. Você tem certeza que consegue pagar o aluguel todo mês? E se perder o emprego? A animação dela murcha instantaneamente, como uma flor que leva geada. Os olhos perdem o brilho. Ela guarda o celular, muda de assunto, não te mostra mais as outras fotos que tinha separado. E você nem percebe o que fez. Você acha que estava sendo prática, que estava protegendo ela de uma má decisão, que estava fazendo o que qualquer pessoa sensata faria, que estava sendo uma boa tia. Mas o que ela ouviu foi: você não confia em mim. Você acha que eu não sei o que estou fazendo. Você não está feliz por mim. Você vê problemas onde eu vejo sonho.
O antídoto para a crítica por reflexo é o que eu chamo de pausa de 5 segundos. Antes de responder a qualquer coisa que alguém te mostra ou te conta, você para, respira, sente o ar entrando e saindo. Percebe o impulso de criticar surgindo e se pergunta: essa pessoa está pedindo minha opinião ou está compartilhando uma alegria? Essa pessoa quer conselho ou quer conexão? Essa pessoa precisa da minha análise ou precisa do meu apoio? Na maioria das vezes, as pessoas não querem sua opinião, querem sua presença, querem que você vibre junto, querem se sentir vistas e apoiadas. Querem saber que você está feliz porque elas estão felizes. Querem celebração, não análise. A frase que ajuda é: que legal que você está animada com isso. Me conta mais. Só isso. Sem opinião, sem crítica, sem ressalvas, sem mas, só a presença genuína e interesse real. E se ela pedir sua opinião depois, aí sim você dá. Mas espera ela pedir. Esse microexercício você pode fazer agora. Pense na última vez que alguém te mostrou algo e você criticou automaticamente. Como poderia ter sido diferente se você tivesse só vibrado junto primeiro? Como a pessoa teria se sentido? Como a conversa teria fluído? Como o vínculo teria se fortalecido? O segundo hábito que afasta é interromper e completar falas. Você sabe o que a pessoa vai dizer. Você já ouviu aquela história antes. Você quer acelerar porque seu tempo é precioso e sua mente é rápida, né? Então você completa a frase dela. Ou interrompe no meio, ou já vai dando a solução antes dela terminar de explicar o problema. Ou faz aquele gesto de impaciência que diz: já entendi, pode pular para o final, e você acha que está sendo eficiente, que está mostrando que entende, que está poupando o tempo de todo mundo, que está sendo ágil e prática. Mas o que a outra pessoa sente é: ela não me escuta, ela não tem paciência para mim. O que eu falo não importa, eu sou invisível para ela, minha voz não tem espaço. Isso acontece por uma razão neurológica interessante. Seu cérebro processa informação mais rápido do que a maioria das pessoas fala. Muito mais rápido. E ele fica impaciente com essa discrepância. Quer pular para o final, quer resolver, quer seguir em frente, quer eficiência. Mas comunicação não é só transferência de informação. Não é só passar dados de um cérebro para o outro. Comunicação é conexão, é presença. É fazer o outro se sentir importante. E conexão exige tempo, exige paciência, exige que você esteja presente mesmo quando já sabe o fim da história, exige que você valorize o processo tanto quanto o resultado. Imagina essa cena no grupo do WhatsApp da família. Sua irmã manda um áudio de 3 minutos contando de um problema com o filho adolescente. A voz dela está carregada de preocupação, de cansaço de mãe que não dorme direito, de frustração de quem tentou de tudo. E antes do áudio terminar, você já mandou resposta. Já deu a solução em 2 linhas. Já disse o que ela tem que fazer. Já resolveu o problema com a eficiência de quem tem todas as respostas. E ela responde com ok, seco, frio, distante. E você não entende. Você estava ajudando, estava sendo prática, estava oferecendo sua experiência de quem já criou filhos adolescentes. Mas ela não queria a solução. Pelo menos não ainda. Queria ser ouvida primeiro. Queria desabafar. Queria saber que alguém se importa com o que ela está passando. Queria sentir que não está sozinha nessa luta. E você pulou direto para o conserto, sem antes validar a dor. Sem antes reconhecer o peso que ela carrega. Sem antes simplesmente estar presente. O antídoto é o que eu chamo de escuta completa. Você deixa a pessoa terminar, até o fim. Mesmo que demore, mesmo que você já saiba o que ela vai dizer, mesmo que você já tenha a solução pronta na ponta da língua, mesmo que seu cérebro esteja impaciente, querendo pular para o final, você espera, você está presente. E depois que ela termina, você não pula direto para a solução. Você diz: isso parece difícil. Como você está se sentindo com isso? E espera a resposta. E só depois, se ela pedir, você oferece sua perspectiva. A frase âncora é: me conta mais 2 minutos. Eu quero ouvir o resto antes de comentar. Essa frase é mágica. Ela comunica interesse genuíno, presença real, respeito pelo tempo e pela experiência do outro. E as pessoas respondem diferente quando se sentem verdadeiramente ouvidas. Elas se abrem mais, confiam mais, voltam mais, incluem você mais. Segura comigo, porque o que vem agora é ainda mais comum e mais difícil de perceber. O terceiro hábito que afasta é o conselho não solicitado. Você vê alguém fazendo algo de um jeito diferente do seu e você sente uma coceira, uma necessidade quase física de ensinar, de corrigir.
de mostrar o jeito certo, o jeito que você aprendeu ao longo de décadas de experiência, o jeito que você sabe que funciona. E você disfarça de cuidado porque fica mais palatável assim. Só estou dizendo porque me preocupo. É pro seu bem. Alguém precisa te falar a verdade. Eu só quero te poupar de cometer o mesmo erro que eu cometi. Se eu não falar, quem vai falar? Mas a verdade é que conselho não solicitado raramente é bem recebido, mesmo quando você está certa, mesmo quando sua intenção é boa, mesmo quando você realmente sabe mais, mesmo quando sua experiência é vasta. Porque as pessoas precisam estar prontas para ouvir, precisam pedir, precisam abrir a porta antes de você entrar. E quando você impõe sua sabedoria sem ser convidada, o que elas sentem é, ela acha que eu sou incapaz, ela não me respeita, ela precisa sempre estar certa, ela não confia no meu julgamento. Imagina essa cena. Você está no almoço de domingo e sua cunhada está preparando o arroz de um jeito diferente do seu. Ela põe os ingredientes em uma ordem que você nunca usaria. Ela mexe de um jeito que você acha ineficiente. O fogo está mais alto do que você deixaria e você não consegue ficar quieta. A coceira é forte demais. Vai até a cozinha e diz, sabe, se você colocar o alho antes fica mais saboroso. É assim que eu sempre faço. E todo mundo elogia. Ela sorri, educada, e continua fazendo do jeito dela. Mas algo mudou no ar. Ela ficou na defensiva. Os ombros subiram. O clima ficou tenso. Você sente que ela não está mais tão à vontade com você por perto. E você não entende. Você só estava compartilhando uma dica. Só estava tentando ajudar. Só estava oferecendo sua experiência. Mas ela ouviu outra coisa. Você não sabe cozinhar. Eu sei mais que você. Seu jeito está errado. Você precisa da minha supervisão. O antídoto é transformar conselho em pergunta. Em vez de dizer você deveria fazer assim, você pergunta, posso compartilhar algo que funciona para mim? E espera a resposta. Se ela disser sim, você compartilha. Se ela disser não, ou mudar de assunto ou hesitar, você respeita, sem ressentimento, sem cara feia, sem depois não diga que eu não avisei. Outra opção é simplesmente não dar conselho nenhum, deixar a pessoa fazer do jeito dela, descobrir por conta própria, aprender com os próprios erros. Isso é respeito. Isso é tratar o outro como adulto capaz de tomar suas próprias decisões. Isso é reconhecer que existem muitos jeitos certos de fazer as coisas. A frase que ajuda é, como posso te apoiar nisso? Em vez de assumir que você sabe o que o outro precisa, você pergunta e deixa ele dizer. E muitas vezes o que ele precisa não é conselho, é só presença, só companhia, só saber que alguém está ali. O quarto hábito que afasta é a competição de dores. Alguém te conta de uma dificuldade, de um problema que está enfrentando, de uma dor que está sentindo. E em vez de acolher, você compara imediatamente, automaticamente. Você acha isso ruim quando eu tinha sua idade? Isso não é nada. Espera você passar pelo que eu passei. Pelo menos você tem isso. Eu nem tinha. Você não sabe o que é sofrimento de verdade. Isso é luxo perto do que eu enfrentei. Você acha que está criando conexão, que está mostrando que entende porque também já passou por algo similar, que está validando através da comparação, que está criando empatia mostrando sua própria experiência. Mas o que a outra pessoa sente é, minha dor não importa. Ela não me vê. Tudo vira sobre ela. Minha experiência é sempre menor que a dela. Eu não tenho o direito de sofrer. Esse hábito tem uma raiz interessante. Muitas vezes, quando alguém compartilha uma dor, nosso primeiro impulso é mostrar que também já sentimos algo parecido. É uma tentativa de conexão, de dizer, eu te entendo porque também passei por isso, de mostrar que não está sozinha. Mas quando você traz sua história antes de acolher a história do outro, você está na prática competindo. Está dizendo, minha dor é maior, mais importante, mais digna de atenção. Está redirecionando o holofote para você. E isso invalida o que a pessoa está sentindo. Faz ela se sentir pequena. Faz a dor dela parecer insignificante. Imagina essa cena. Sua amiga te liga chorando porque brigou com o marido. Ela está desabafando, está vulnerável, está precisando de acolhimento, precisa de um ombro, não de uma palestra. E você diz, amiga, mas isso é fichinha. Você lembra quando eu descobri a traição do meu ex? Isso sim foi difícil. Você não sabe o que é sofrer de verdade. Eu passei meses sem dormir. E ela para de chorar. Mas não porque se sentiu melhor, porque se sentiu invalidada. Porque percebeu que não adianta desabafar com você. Você vai sempre trazer a conversa de volta para você. A dor dela nunca vai ser suficiente para merecer atenção plena.
Ela sempre vai competir com suas histórias e sempre vai perder. O antídoto é simplesmente não comparar. Quando alguém te conta uma dor, você não precisa contar a sua. Pelo menos não primeiro. Você só precisa estar presente. Dizer isso deve estar sendo muito difícil. E calar. Deixar ela sentir que a dor dela importa, que ela importa, que você está ali para ela, não para competir. Não para mostrar que você sofreu mais. Não para dar uma aula sobre sofrimento real. A frase âncora é: não preciso comparar, só preciso estar aqui. Repita isso mentalmente quando sentir a vontade de trazer sua história. A dor do outro não diminui a sua. E a sua não diminui a do outro. Ambas podem coexistir. Ambas são válidas. E nesse momento, a dela é a que precisa de espaço. O quinto hábito que afasta é o pessimismo crônico. Você vê perigo em tudo. Problemas em cada plano. Obstáculos em cada sonho. Falhas em cada ideia. Riscos em cada oportunidade. E você acha que está sendo realista. Que está prevenindo decepções. Que está protegendo as pessoas de expectativas irrealistas. Que está fazendo um favor ao mostrar o que pode dar errado. Que está sendo a voz da razão em um mundo de iludidos. Mas o que as pessoas sentem perto de você é peso, é cansaço, é a sensação de que nada nunca vai dar certo, de que todo sonho tem uma armadilha escondida, de que todo plano tem uma falha fatal esperando para aparecer. E aos poucos elas param de te contar os planos, param de compartilhar os sonhos, param de falar das esperanças, param de incluir você nos momentos de possibilidade, porque sabem que você vai encontrar o problema, sempre, sem falta, com uma precisão cirúrgica para localizar o que pode dar errado. O pessimismo crônico geralmente vem de um lugar de proteção. Você já se decepcionou tantas vezes na vida que desenvolveu esse radar para problemas como forma de se proteger. Se você já espera o pior, não pode ser pega de surpresa, não pode ser ferida de novo. A decepção não vai te destruir se você já estava preparada para ela. É uma estratégia de sobrevivência emocional que faz sentido do ponto de vista individual. Mas esse escudo que te protege também te isola. Impede que você celebre junto, que vibre junto, que participe da alegria dos outros, que faça parte dos momentos de esperança. Você fica de fora, protegida, mas sozinha. Imagina essa cena. Seu filho te conta que está pensando em abrir um negócio próprio. Está animado. Tem um plano detalhado que ele passou semanas elaborando. Pesquisou o mercado, calculou os riscos, fez projeções, conversou com gente da área. E você diz, mas e se não der certo e a economia que está instável? E se você perder tudo que investiu e a família, como vai ficar? Você tem certeza que quer arriscar assim? E se os clientes não aparecerem? E se a concorrência for muito forte? E ele murcha. A animação vaza do corpo dele como o ar de um balão furado. Guarda o sonho. Guarda o plano. E não te conta mais nada sobre isso. Não porque você estava errada. Talvez os riscos sejam reais. Mas porque você matou a alegria antes dela existir. Você foi direto para o medo. E ele não precisava de medo. Ele já conhecia os riscos, ele pesquisou. Ele precisava de apoio. Precisava saber que alguém acreditava nele. Precisava de um vai lá, eu torço por você. O antídoto é o que eu chamo de otimismo de entrada. Né? Antes de apontar os riscos, você celebra a coragem. Antes de ver os problemas, você reconhece a iniciativa. Antes de listar o que pode dar errado, você valida o sonho. Você reconhece a beleza de alguém que ainda sonha, que ainda tenta, que ainda acredita. A frase é, que corajoso você pensar nisso, me conta mais sobre o plano. E você escuta, com curiosidade genuína, com interesse real, com abertura para a possibilidade. E se ele pedir sua opinião sobre os riscos depois, aí você dá, mas começa pelo sim, pelo apoio, pela celebração. E os riscos, se forem discutidos, vêm depois, como parceria de quem quer ajudar a resolver, não como sabotagem de quem quer impedir. Se você está percebendo padrões seus nessas descrições, se algo está doendo um pouco, se você está se reconhecendo em alguns desses hábitos, isso é bom. Significa que você está prestando atenção, que você está disposta a olhar com honestidade para si mesma. E isso já é raro, isso já é coragem. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem questionar seus padrões, sem perceber o impacto que causam nos outros, sem ter a humildade de reconhecer que talvez, só talvez, parte do problema está em si mesma.
Se você está buscando essa transformação, inscreva-se no canal e vem caminhar comigo, porque o que vem agora são mais 5 hábitos e os antídotos ficam cada vez mais práticos. O 6º hábito que afasta é a fofoca em vez de conversa direta. Você está incomodada com alguém, magoada, frustrada, irritada, decepcionada. Mas em vez de falar com essa pessoa diretamente, você fala sobre ela. Para sua irmã, para sua amiga, para o seu marido, para o seu vizinho, para quem quiser ouvir. Você reclama, desabafa, analisa, interpreta, julga, cria teorias sobre por que ela é assim e se sente melhor por um momento, aliviada por ter colocado para fora, validada por ter alguém concordando com você. Mas o problema não se resolve, a situação não muda, a pessoa nem sabe que te magoou. E pior, você cria um clima de desconfiança generalizado, porque as pessoas percebem, sabem que se você fala dos outros para elas, provavelmente fala delas para os outros quando elas não estão por perto. E isso corrói a confiança, aos poucos, silenciosamente, mas inevitavelmente. Imagina essa cena. Você está chateada com sua cunhada porque ela não te agradeceu pelo presente de aniversário do sobrinho. Você escolheu com carinho, gastou um dinheiro considerável, embrulhou com capricho, esperou um reconhecimento que não veio. Em vez de falar com ela diretamente, você liga para sua irmã e passa 20 minutos reclamando, detalhando, analisando o comportamento dela, levantando hipóteses. E sua irmã concorda, alimenta sua raiva, adiciona outros episódios que ela lembrou e vocês duas criam uma narrativa completa onde sua cunhada é mal agradecida, insensível, sem educação, talvez até arrogante. Semanas depois, em um jantar de família, sua cunhada sente o clima estranho. Sente que algo mudou. Sente olhares atravessados. Sente distância. E não entende por quê. Porque ninguém falou com ela. Só sobre ela. E ela nem sabe que cometeu um erro que deveria ter corrigido. O antídoto é a comunicação direta usando o roteiro de 4 passos. Funciona assim. Primeiro, você descreve o fato observável, sem julgamento, sem interpretação, sem acusação, sem carga emocional excessiva. Eu te dei um presente para o João e não recebi um agradecimento. Segundo, você expressa como você se sentiu. Não como ela é, mas como você se sentiu. Suas emoções, não seu julgamento sobre ela. Eu fiquei me perguntando se você gostou. Fiquei um pouco insegura, talvez até magoada. Terceiro, você diz o que você precisa ou qual o seu limite. Para mim é importante saber que os gestos são bem recebidos. Me faz sentir que o esforço valeu a pena. Quarto, você propõe algo ou toma uma decisão. Na próxima vez, me diz o que você acha. Mesmo que seja uma mensagem curta, para eu saber que chegou bem. Isso é comunicação adulta. Isso resolve problemas em vez de criar narrativas. Isso constrói relações em vez de corroer. Isso dá chance para o outro corrigir o que não sabia que estava errado. A frase âncora é: falar com é mais difícil que falar sobre, mas só falar com resolve. O 7º hábito que afasta é o controle disfarçado de zelo. Você quer que as coisas sejam de um certo jeito. Você tem o padrão certo, a forma correta, o método que funciona, a maneira como deve ser feito. E você impõe esse padrão aos outros em nome do cuidado. Eu só quero o melhor para você. Eu sei o que é bom. Se você me ouvisse, não estaria nessa situação. É porque eu me preocupo, que eu insisto, eu já vivi mais, eu sei como funciona. E você acha que está cuidando, que está protegendo, que está guiando com sabedoria adquirida em décadas de experiência. Mas o que as pessoas sentem é: ela não confia em mim, ela não me deixa ser eu, ela precisa controlar tudo, ela não respeita minhas escolhas, ela ainda me vê como criança, ela não me deixa crescer. Imagina essa cena: sua filha adulta de 35 anos está arrumando a própria casa do jeito dela, organizando os armários com seu sistema pessoal, decorando com seu estilo, que é diferente do seu, vivendo do seu jeito, que não é o jeito que você ensinaria, e você chega para visitar e começa a reorganizar, move as coisas de lugar, diz onde deveria ficar cada item, reclama da bagunça que você vê, mas que para ela é organização criativa, sugere mudanças, aponta melhorias, abre armários e comenta. E quando ela pede para você parar, você diz: eu só estou ajudando, você deveria agradecer. Eu sei o que funciona, mas não é ajuda, é invasão. É a mensagem de que o jeito dela não é bom o suficiente,
de que ela não sabe cuidar da própria vida, de que mesmo com 35 anos, ela ainda precisa de supervisão materna e ela se sente sufocada, diminuída, tratada como criança, na própria casa, no próprio espaço. O antídoto é o que eu chamo de soltar as rédeas. Aceitar que cada pessoa tem direito de fazer as coisas do seu jeito, mesmo que não seja o seu jeito, mesmo que você ache que o seu é melhor, mesmo que você tenha certeza absoluta de que o seu método funciona mais. Porque não é sobre eficiência, é sobre respeito, é sobre reconhecer que cada pessoa é dona da própria vida, é sobre deixar os outros serem adultos, completos, com direito a errar e aprender. A frase que ajuda é: não é do meu jeito, mas é do jeito dela. E tudo bem. Repita isso quando sentir a vontade de corrigir, de controlar, de impor, de reorganizar, de melhorar o que não te pediram para melhorar. Você pode oferecer ajuda, mas se a pessoa recusar, você respeita. Sem ressentimento, sem crítica velada, sem cara feia, sem eu avisei depois. O 8º hábito que afasta é o monólogo. Você fala, e fala, e fala, sem pausar, sem perguntar, sem dar espaço para o outro. A conversa vira um show solo onde você é a única protagonista. Um fluxo contínuo de palavras que não para respirar. E você nem percebe que está fazendo isso. Você tem tanto para contar, tantas opiniões para compartilhar, tantas histórias acumuladas ao longo dos anos, tanta experiência que parece importante passar adiante. Mas as pessoas ao redor estão com os olhos vidrados, procurando uma saída, esperando você terminar, olhando para o relógio disfarçadamente, checando o celular. E quando a conversa acaba, elas se sentem exaustas, aliviadas que terminou. Porque não foi uma conversa, foi uma palestra que elas não pediram e não podiam recusar. Imagina essa cena. Você encontra uma conhecida na fila do banco e começa a contar do seu dia, da consulta médica que fez ontem, todos os detalhes do que o médico disse, do problema com o encanador que está te tirando do sério, da novela de ontem que você não pode perder, do que sua vizinha disse sobre o síndico, do preço do tomate que está um absurdo, da sobrinha que não liga há semanas. E ela vai respondendo, nossa, é mesmo, que coisa. Respostas monossilábicas de quem está presa. E você não percebe os sinais que ela quer sair, que ela está olhando para o relógio, que as respostas dela são cada vez mais curtas, que ela está presa ali por educação brasileira, não por interesse. E quando vocês se despedem, ela sai aliviada, quase correndo. E você sai satisfeita por ter tido uma boa conversa. Mas não foi conversa, foi você falando e ela aguentando. Foi monólogo com plateia cativa. O antídoto é a regra do ping-pong. Para cada coisa que você fala, você faz uma pergunta. Você compartilha algo. Pergunta algo. Escuta a resposta e só depois compartilha de novo. A conversa vai e volta, como uma partida de tênis, como uma dança a dois, não como um monólogo com público forçado. A frase que ajuda é: e você como está? Simples assim. Depois de falar de você, pergunte do outro e escute a resposta de verdade. Não só esperando sua vez de falar de novo. Não já planejando o próximo assunto que você quer abordar. Escuta curiosa, presente, interessada. Esse é o segredo de pessoas magnéticas. Elas fazem você se sentir visto, importante, interessante. E você quer estar perto delas, quer conversar mais, quer encontrar de novo. O 9º hábito que afasta é a falta de curiosidade. Você acha que já sabe tudo sobre as pessoas ao seu redor. Seu marido é assim, sua filha é assado, seu vizinho sempre faz tal coisa. Você já os classificou, já os colocou em caixas, com etiquetas. Já decidiu quem eles são e quem sempre serão, e você parou de perguntar, parou de se interessar, parou de descobrir, parou de se surpreender, parou de ver que pessoas mudam, crescem, se transformam. E as pessoas sentem isso, sentem que você não as vê mais como seres em evolução, que você as congelou numa versão antiga, que você não está mais curiosa sobre quem elas estão se tornando, que para você elas são personagens estáticos, não pessoas vivas. Imagina essa cena. Seu marido chega do trabalho e conta de um projeto novo que ele está animado. Algo diferente do que ele costuma fazer. Uma ideia que ele teve. Uma possibilidade que surgiu. Uma direção nova que ele quer explorar.
E você responde sem nem olhar para ele, sem tirar os olhos da TV. Ah, mas um projeto desses, você sempre se anima e depois desiste. Não vai dar em nada, como sempre. Já vi esse filme antes. Você nem perguntou sobre o projeto, nem quis saber os detalhes, nem deu espaço para ele explicar por que esse é diferente. Já assumiu que seria igual aos outros. Já decidiu o final antes de ouvir o começo. E ele para de contar, para de compartilhar, se fecha. Porque para quê? Você já decidiu quem ele é. Você já sabe como a história termina. Você não está mais curiosa. O antídoto é cultivar curiosidade genuína. Todo dia, fazer pelo menos uma pergunta real para alguém que você ama. Não como foi seu dia no automático enquanto olha para o celular ou para a TV. Mas o que foi o mais difícil do seu dia? Ou o que te surpreendeu hoje? Ou o que você aprendeu de novo? Ou o que te deixou feliz? Perguntas que convidam reflexão, que mostram interesse real, que comunicam: eu quero te conhecer. Ainda, mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de décadas juntos. A frase âncora é: eu ainda não sei tudo sobre você, me conta algo novo. Isso mantém as relações vivas, evita a calcificação, evita que as pessoas virem estátuas no seu olhar e mostra que você ainda está presente, ainda está curiosa, ainda está investida, ainda acredita que há coisas novas para descobrir. Segura comigo, porque o 10º hábito é o mais sutil. E talvez o mais importante, é o que acontece antes das palavras. É o que comunica mais do que qualquer frase. Em 60 segundos eu te conto qual é. O 10º hábito que afasta é a postura e voz que comunicam tensão. Não é o que você diz, é como você diz. É o que seu corpo comunica antes de você abrir a boca. A voz alta demais que parece agressão mesmo quando você está só conversando sobre o tempo. O tom rápido demais que parece impaciência mesmo quando você tem todo o tempo do mundo. O olhar duro que parece julgamento mesmo quando você está só observando. Os ombros tensos que parecem raiva contida mesmo quando você está só cansada. A mandíbula travada que parece irritação prestes a explodir mesmo quando você está só pensativa. Tudo isso comunica algo antes de qualquer palavra ser pronunciada. Comunica, essa pessoa está no modo de defesa, essa pessoa está estressada, essa pessoa não está segura, essa pessoa não está em paz. Cuidado com ela. E os outros respondem instintivamente a esses sinais. Se afastam sem saber porquê, ficam na defensiva também, criam distância, falam menos, compartilham menos, incluem menos, sem conseguir explicar exatamente o que está errado. Imagina essa cena. Você chega em casa depois de um dia difícil. Trânsito pesado, problemas no trabalho, cansaço acumulado de semanas, uma dor de cabeça começando. Seu corpo está tenso como uma corda de violão afinada demais. Sua mandíbula travada, seus ombros perto das orelhas. Sua voz está afiada, cortante. E quando seu marido pergunta, casualmente, tentando ser simpático, o que tem para jantar, você responde seco: não sei, olha na geladeira. Você não disse nada errado. A resposta é factual e até razoável. Mas o tom disse tudo. O tom disse: não me incomoda, não quero falar, estou irritada, me deixa em paz. E ele se fecha, vai para a sala em silêncio, liga a TV. E vocês passam a noite em silêncio pesado. Não pelo que foi dito, pelo como foi dito, pela energia que você trouxe para casa, pela tensão que contaminou o ambiente. O antídoto é a tríade calma. 3 ajustes que você faz antes de qualquer interação importante. Leva menos de 1 minuto e muda completamente sua presença. Primeiro, corpo. Baixa os ombros conscientemente, como se eles estivessem pesados, como se alguém estivesse empurrando eles para baixo gentilmente. Relaxa a mandíbula, deixando os dentes se separarem levemente, desfazendo a tensão acumulada ali. Abre o peito, não de forma exagerada, apenas deixando o espaço do coração se expandir um pouco, como se respirasse pelo peito. Segundo, respiração. Faz o 4-4-6. Inspira contando até 4, lentamente. Segura o ar contando até 4. Expira contando até 6, mais lentamente ainda. Essa proporção específica ativa o sistema nervoso parasimpático e tira você do modo de luta ou fuga. Terceiro, voz. Conscientemente diminui o ritmo e o volume. Fala 10% mais devagar do que seu impulso mandaria. 10% mais baixo.
e suaviza o olhar como se estivesse olhando para alguém que você ama muito. Esses 3 ajustes levam menos de 1 minuto e mudam completamente sua presença no ambiente. A frase âncora é: quem controla o ritmo, muda o rumo. Quando você está calma, o ambiente ao redor se acalma junto. As pessoas respondem diferente, a conversa flui diferente, tudo muda. Agora eu quero te mostrar como tudo isso funciona junto na prática. Vou te dar cenas de antes e depois. Situações reais do dia a dia que você provavelmente reconhece, com os antídotos aplicados, para você ver que não é teoria abstrata. É transformação possível e concreta. Cena 1. Mesa do jantar. Antes, o neto adolescente conta que tirou nota baixa na prova de matemática. Você imediatamente diz, sem pensar: eu sabia que você não estava estudando. Fica no celular o dia inteiro, por isso que não aprende nada. Na minha época a gente estudava de verdade. O neto se fecha, baixa os olhos, para de comer, o clima azeda instantaneamente. A refeição termina em silêncio tenso, todo mundo querendo ir embora. Depois, o neto conta da nota baixa. Você respira. Faz a pausa de 5 segundos. Sente o impulso de criticar e deixa ele passar. E diz: isso deve ter sido frustrante para você. O que aconteceu? Ele explica. Fala das dificuldades, da matéria que não entendeu, do professor que explica rápido demais. Você escuta de verdade. Faz perguntas genuínas. E só no final, se ele pedir, você oferece ajuda. A conversa flui. Ele se sente visto, acolhido. E vocês terminam a refeição conectados. Ele até pede uma segunda porção. Cena 2. Grupo do WhatsApp da família. Antes, sua irmã manda opinião política, que você discorda fortemente. Você responde imediatamente com um textão explicando por que ela está errada, colocando links, citando dados, provando seu ponto com argumentos afiados. Começa uma discussão acalorada. Outras pessoas entram, tomam lados. Primos que não se falavam há meses aparecem para opinar. O grupo fica tenso por dias, semanas. Pessoas param de falar umas com as outras. O Natal fica comprometido. Depois, você vê a mensagem. Sente a vontade de responder. A coceira de corrigir. O impulso de provar que você está certa. Mas para, respira fundo e decide que não vale a pena. Que a relação com sua irmã é mais importante que ganhar uma discussão no WhatsApp. Se for realmente importante, você liga para ela depois e conversa diretamente, de voz, com calma. No grupo, você só manda: interessante sua perspectiva, e segue com sua vida. Sem drama, sem desgaste público, sem rachar a família por causa de uma opinião sobre política. Cena 3. Reunião de trabalho. Antes, o colega mais jovem, recém-contratado, apresenta uma ideia. Você interrompe no meio da apresentação dele para apontar uma falha que você viu. Ele para de falar, perde o fio da meada, fica vermelho, o chefe franze a testa, o clima fica estranho, todo mundo desconfortável. A reunião termina sem resolução e com mal-estar. Depois, você ouve a apresentação inteira, mesmo vendo as falhas, mesmo querendo apontar os problemas. Anota suas dúvidas em um papel, seus pontos, suas sugestões. E no final, quando abrem para perguntas, você diz: gostei da estrutura geral, tenho uma dúvida sobre o ponto 3. Pode explicar melhor como você pensou nisso? A conversa continua produtiva. Você contribuiu sem diminuir. Suas observações foram ouvidas. E o colega se sente respeitado, valorizado, aberto para ouvir suas sugestões porque não se sentiu atacado. Cena 4. Passeio em família no domingo. Antes, vocês estão escolhendo onde almoçar. Seu filho sugere um restaurante japonês. Sua nora sugere uma churrascaria. E você não gosta de nenhuma das sugestões. E começa a criticar cada opção com precisão cirúrgica. Esse japonês é caro demais para o que oferece. Não vale o preço. Essa churrascaria tem fila quilométrica aos domingos. Vamos perder o dia. Esse outro, a comida não é boa, eu fui uma vez há 3 anos e não gostei. Esse fica longe demais. E o passeio que era para ser leve e divertido fica pesado. Todo mundo frustrado. Ninguém mais quer sugerir nada. O clima azeda. Depois você não gosta das sugestões, mas decide que não é importante. Que o objetivo do domingo é estar junto, não comer no restaurante perfeito, que a companhia vale mais que o cardápio. Diz: escolham vocês, eu vou curtir a companhia.
Qualquer lugar que vocês decidirem está bom para mim. E curte, de verdade, porque a companhia é o que importa, não o restaurante. Cena 5, consulta médica. Antes, o médico te dá uma orientação que você não esperava. Um tratamento diferente do que você imaginava. Uma abordagem que não estava nos seus planos. E você imediatamente questiona, como se estivesse em um tribunal. Mas eu li na internet que o melhor é outro remédio. Mas minha amiga tomou isso e passou mal. Mas esse exame não seria mais indicado? Eu vi em um programa de TV e o médico fica na defensiva. Começa a se justificar. A consulta vira embate, vira disputa de ego. Você sai sem confiar nele. Ele sai sem paciência com você. Ninguém ganhou. Depois você ouve a orientação completa, mesmo que seja diferente do que você esperava, mesmo que contrarie o que você leu na internet. Anota tudo e pergunta com genuína curiosidade. Posso fazer algumas perguntas para entender melhor? E faz perguntas genuínas. Não para provar que você sabe mais, para realmente entender o raciocínio dele, para aprender. A consulta termina produtiva, você sai com clareza, ele sai respeitado, vocês construíram juntos. Se isso está fazendo sentido, se você está vendo como pequenas mudanças de hábito mudam completamente a qualidade das suas relações, inscreva-se e vem comigo. Porque agora vem o plano de 7 dias para você começar a transformação essa semana. São gestos pequenos, um por dia, que não vão sobrecarregar a sua rotina, que vão construindo uma nova fundação tijolo por tijolo. Dia 1, voz e pausa. Hoje, você pratica falar 10% mais devagar em todas as conversas. E antes de responder qualquer coisa, você para 2 segundos, respira. E só depois fala, mesmo que seja uma resposta simples. Mesmo que você saiba exatamente o que vai dizer. Mesmo que a outra pessoa esteja esperando. Você pausa. Observe como isso muda a qualidade das interações. Como as pessoas prestam mais atenção no que você diz. Como você se sente mais no controle, mais presente, mais consciente. No final do dia, anote no caderno ou no celular quantas vezes você lembrou de pausar. Como foi diferente? O que você percebeu? Dia 2. Pergunta que conecta. Hoje você faz pelo menos uma pergunta real para alguém que você ama. Não como foi seu dia no automático enquanto olha para o celular. Mas algo que convide reflexão verdadeira e resposta pensada. O que foi o mais bonito do seu dia? O que te surpreendeu hoje? O que você aprendeu? Se você pudesse reviver um momento de hoje, qual seria? E escuta a resposta de verdade, com o corpo voltado para a pessoa, com os olhos nos olhos, sem planejar o que vai dizer em seguida, sem já pensando na sua história para contar depois. Só escuta. E depois que a pessoa terminar, diz: me conta mais sobre isso. Observe como a conversa fica diferente, mais profunda, mais conectada, mais real. Dia 3, respiração 4-4-6. Hoje você pratica a respiração 3 vezes ao longo do dia. De manhã ao acordar antes de levantar, na hora do almoço antes de comer e antes de dormir já deitada. Inspira contando 4 segundos, segura contando 4 segundos, expira contando 6 segundos. 3 ciclos completos de cada vez. Isso treina seu sistema nervoso a ficar mais calmo, a sair do modo de alerta com mais facilidade, a ter acesso a um estado de paz que você pode acessar quando precisar, e você começa a perceber esse estado mais rapidamente nas situações difíceis. Dia 4, limite com consequência leve. Hoje, você estabelece um limite pequeno com alguém e cumpre. Pode ser algo simples. Não consigo falar agora. Te ligo às 7. E cumpre rigorosamente. Liga às 7. Não às 7h15, não no dia seguinte, não quando der. Às 7. Isso treina a sua consistência. Mostra para você mesmo que você fala sério. Que suas palavras têm peso. Que você pode confiar em si mesma. A frase que ajuda. Limite sem consequência é pedido. Se você diz que vai fazer algo, faça. Isso constrói sua credibilidade com você mesmo e com os outros. Dia 5. Conversa marcada. Hoje você agenda uma conversa importante que está adiando. Todo mundo tem uma dessas engavetadas. Pode ser pedir desculpa por algo que você fez e sabe que magoou. Pode ser esclarecer um mal-entendido que está pendente há semanas. Pode ser só reconectar com alguém que você anda distante sem motivo claro. Use o roteiro de 4 passos se precisar. Fato observável, emoção sua, necessidade ou limite, proposta. E tenha conversa.
diretamente, sem intermediários, com coragem e vulnerabilidade. Dia 6, higiene de dopamina. Hoje você presta atenção em quantas vezes você reclama, critica ou aponta problemas ao longo do dia. Não para se punir, não para se sentir culpada, para ter consciência, para ver o tamanho do padrão. Cada vez que perceber, para e se pergunta: isso precisa ser dito? Isso ajuda ou só descarrega minha frustração? Isso constrói algo ou só destrói? E tenta substituir uma crítica por uma observação neutra ou um silêncio. Às vezes o silêncio é o maior presente que você pode dar para você e para os outros. Dia 7, revisão e ajuste. Hoje você senta com calma, talvez com café ou chá, e revisa a semana que passou. O que funcionou? O que foi difícil? O que surpreendeu você sobre você mesma? E você lista 3 vitórias, 3 momentos em que você agiu diferente do padrão antigo. Podem ser pequenas. O importante é reconhecer, celebrar, agradecer a si mesma pelo esforço. Porque reconhecer vitórias alimenta mais vitórias. E você escolhe um ajuste para a semana seguinte, um hábito específico para continuar trabalhando. Não tente mudar tudo de uma vez. Mudança sustentável é mudança gradual, tijolo por tijolo. Agora deixa eu responder algumas objeções que talvez estejam na sua mente, porque eu sei que não é simples e eu sei que tem medos legítimos por trás de tudo isso. Vou parecer fria? Essa é a objeção mais comum. Você passou a vida sendo expressiva, opinativa, presente de uma certa forma intensa. E agora, pausar mais, falar menos, não dar opinião sem ser pedida, parece frieza, parece distância, parece não se importar, parece abandonar quem você sempre foi, mas não é. Frieza é indiferença real. Presença calma é segurança profunda. Quando você está calma, você está mais disponível para conexão real, não menos, porque não está reagindo automaticamente. Não está se defendendo, não está competindo, não está provando nada, está presente, de verdade, inteira. E presença verdadeira é o oposto de frieza. Pensa nas pessoas mais magnéticas que você conhece. Elas provavelmente não são as que mais falam, são as que mais escutam, as que fazem você se sentir visto, importante, especial. E se ofenderem, se alguém se ofender porque você parou de dar conselho não solicitado, ou porque você estabeleceu um limite saudável, ou porque você não compete mais dores, isso diz mais sobre eles do que sobre você. Pessoas saudáveis respeitam limites. Pessoas saudáveis não precisam da sua concordância constante para se sentir bem. Pessoas saudáveis celebram quando você cresce e muda. E se alguém se afastar porque você mudou para melhor, talvez essa pessoa estivesse ali pelo que você fazia por ela, não por quem você é. E isso é informação valiosa, dolorosa, mas valiosa, reveladora. Às vezes perdemos relações que precisavam ser perdidas para abrir espaço para as que merecem ficar. E se eu recair? Você vai recair. Isso é garantido, não é possibilidade, é certeza matemática. Vai ter dias em que você vai criticar automaticamente, vai interromper, vai dar conselho sem ninguém pedir, vai falar demais, vai competir dores, vai fazer tudo que prometeu não fazer, vai se pegar no meio do padrão antigo sem saber como chegou ali, e tudo bem. Mudança não é linha reta, é espiral. Você avança, depois escorrega, aplica as técnicas, depois esquece, acerta, depois erra. O que importa não é nunca errar, é perceber quando errou e reparar rápido. Uma frase que ajuda: isso não foi meu melhor, deixa eu tentar de novo. Sem drama, sem autopunição, sem espiral de culpa. Só reconhecer e recomeçar, quantas vezes forem necessárias. E se for clínico, alguns padrões de comportamento têm raízes mais profundas do que hábitos. Ansiedade generalizada que não te deixa em paz. Depressão que drena sua energia. Trauma não processado que dirige suas reações sem você perceber. Se você sente que está lutando contra algo maior do que hábitos, se a dificuldade parece desproporcional ao esforço, se você se sente presa em padrões que não consegue quebrar por mais que tente, procure ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra se necessário. Não há vergonha nisso, há sabedoria, há coragem.
O que eu ofereço aqui são ferramentas de ajuste para padrões comuns, mas algumas situações precisam de tratamento especializado, e reconhecer isso é força, não fraqueza. E se eu ficar sozinha? Esse é o medo mais profundo, não é? O medo que alimenta todos os outros. O medo que está por trás de cada hábito de controle, de cada crítica, de cada tentativa de manter as pessoas por perto pela força. O medo de que, se você mudar, as pessoas vão embora. De que, se você parar de fazer o que sempre fez, vai perder quem sempre teve. De que, se você soltar o controle, tudo vai desmoronar. Mas a verdade é o oposto. Os hábitos que você está mudando são os que afastam. Quando você para de criticar, as pessoas se aproximam porque é gostoso estar perto. Quando você escuta de verdade, as pessoas querem te contar mais porque se sentem valorizadas. Quando você estabelece limites saudáveis, as pessoas te respeitam mais porque sabem onde é o chão. Você não vai ficar sozinha por ser melhor. Você pode ficar sozinha por continuar fazendo o que sempre fez. A mudança é o caminho para a conexão, não para a solidão. Deixa eu te contar de uma mulher que eu conheci. Vou chamar de Regina. Ela tinha 58 anos e estava desesperada quando a gente se encontrou. Os filhos adultos mal ligavam, sempre ocupados demais. O marido estava cada vez mais distante, mais tempo no trabalho, mais tempo sozinho no escritório de casa, mais silêncio entre eles. As amigas de décadas iam sumindo, inventando desculpas para não encontrar, desmarcando planos em cima da hora, e ela não entendia. Ela fazia tudo por todos, estava sempre presente, sempre ajudando sem pedirem, sempre opinando mesmo sem ser chamada, sempre disponível para resolver os problemas dos outros. Por que ninguém queria estar perto dela? Quando Regina começou a olhar com honestidade para os próprios padrões, com a coragem de quem não tem mais nada a perder, ela viu. Viu que ajudar tinha virado controlar, que opinar tinha virado criticar, que estar presente tinha virado sufocar, que se preocupar tinha virado vigiar. Ela achava que estava dando amor. Estava dando generosamente de si mesma, como sempre fizera, mas estava dando peso, estava dando julgamento disfarçado de cuidado, estava dando controle travestido de preocupação, estava dando crítica embrulhada em boas intenções. E as pessoas estavam fugindo do peso, não dela, do peso que ela carregava e distribuía. Regina começou com pequenas mudanças uma por vez. Parou de dar conselhos sem ser pedido, mordendo a língua quando o impulso aparecia. Começou a fazer perguntas em vez de sentenças, trocando "você deveria" por "o que você acha de". Praticou escutar até o fim antes de responder, mesmo quando era difícil. Baixou o tom da voz conscientemente, desacelerou o ritmo das palavras, parou de reorganizar as casas dos filhos quando visitava, parou de criticar as escolhas do marido, mesmo as que ela achava erradas. Parou de competir com as dores das amigas, apenas ouvindo. E, aos poucos, as coisas mudaram. Os filhos começaram a ligar mais, às vezes só para conversar. O marido começou a conversar mais, a buscar a companhia dela de novo. As amigas começaram a procurar mais, querendo encontrar, não porque ela tinha virado outra pessoa, mas porque ela tinha tirado as camadas que escondiam quem ela realmente era. Uma mulher generosa, calorosa, interessante, com muito para oferecer, que estava soterrada debaixo de hábitos que não serviam mais. Eu te contei de Regina porque quero que você saiba. É possível. Não é fácil. Não é rápido. Não acontece da noite para o dia. Exige humildade para reconhecer os padrões. E humildade é difícil quando você passou a vida achando que estava certa. Exige coragem para mudar. E mudança dá medo quando você não sabe o que vem depois. Exige consistência para manter quando tudo em você quer voltar para o automático, e consistência é cansativa quando os resultados demoram a aparecer. Mas é possível. E você pode começar hoje, agora, com o primeiro gesto pequeno, com a primeira pausa de 5 segundos, com a primeira pergunta genuína. Você chegou até aqui. E isso já diz algo importante sobre você. Diz que você está buscando, que você não desistiu de si mesma, que você ainda acredita que pode ser diferente, que a história ainda não acabou, que tem capítulos novos para escrever e pode ser diferente. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas que achavam que eram assim mesmo, que não iam mudar, que era tarde demais e que, com pequenas mudanças consistentes, transformaram completamente suas relações. Não porque viraram outras pessoas, mas porque pararam de fazer as coisas que afastavam e deixaram aparecer quem sempre foram por baixo dos hábitos.
a versão mais autêntica, mais conectada, mais presente. E agora eu vou te dar a mensagem que guardei para o final. A essência de tudo que conversamos. O ponto para onde todas as linhas convergem. Você não precisa ser perfeita, não precisa acertar sempre. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa virar outra pessoa. Você precisa ser coerente. Quando o seu limite tem consequência, as pessoas aprendem a te respeitar porque sabem que você fala sério. Quando a sua presença tem calma, as pessoas querem estar perto de você porque é gostoso, é leve, é seguro e você para de correr atrás de aprovação porque criou espaço para conexão real. Você não é tarde demais. Você não é caso perdido. Você é presença demais para migalhas. E quando você começa a agir como alguém que se valoriza, o mundo responde diferente, as pessoas respondem diferente. A vida responde diferente. De alma para alma, obrigada por ter ficado até aqui, obrigada por confiar no meu trabalho, obrigada por estar buscando uma vida com mais conexão e dignidade. Se esse conteúdo te tocou, inscreva-se no canal, deixa seu like para eu saber que chegou até você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, alguém que você ama e que está passando pelo mesmo. E antes de ir, faz uma coisa por mim. Escolhe 2 antídotos que conversamos hoje. Só 2. E pratica eles essa semana. Pode ser a pausa de 5 segundos antes de responder. Pode ser a pergunta que conecta. Pode ser a tríade calma. Pode ser a regra do ping-pong. Qualquer 2, só escolhe e pratica. Porque é na ação pequena que a mudança começa. E você merece essa mudança. Você merece ser escolhida, não tolerada. Escolhida por quem você é quando está presente, por quem você é quando está calma, por quem você sempre foi, debaixo dos hábitos que não te servem mais. Até a próxima.